A Teresa Tave falou se eu posso mostrar algumas fotos do livro. Eu mesma não posso, porque eu vi o livro na versão digital. Você tem ele aí? Tem. Ah, que bonito, ó, capa dura. Ele é capa dura, então à Muito frente é bom. uma pessoa, enfim, andando na rua de costas, você nem reconhece, e atrás é uma máscara, tá vendo? Tô vendo. E o, Então abre pra gente entender o duplo, quer dizer, eu já entendi, mas então, para quem não. aqui, por exemplo, É, tá vendo? sim, sim. Tem um rapaz sentado num parque, que é, no caso, é o Ibirapuera, e aqui é um trabalho até de uma artista, da Anabela Gaga, é um detalhe do trabalho dela. Então, eu achei que esse homem, nessa situação tal, tinha uma cara assim de Brasil, e isso aqui é como se fosse o Brasil se descosturando, é o mapa do Brasil se Aham. desfazendo. Então, é uma relação desse momento tão complicado que a gente está vivendo, né? Enfim, com o Ministério da Saúde atuando do jeito que está atuando, as coisas acontecendo do jeito que está acontecendo, então é uma relação assim um pouco aflitiva desse país se desfazendo aqui do lado de cá, enquanto a pessoa está obrigada, está convivendo com essa situação. Um exemplo Nossa. que eu Ai, gosto que bom. bastante Ainda bem que a Teresa Tave pediu para ver as imagens. Que bom. aqui, Agora por vamos exemplo, viajar no tem uma livro. imagem, essa é mais, digamos, literal, no sentido de que tem essa moça com essa roupa, coincidentemente entramos numa galeria que tinha uma obra, que tinha uma coisa assim, e É na a rua bandeira ali. também. Mas na rua, essa coisa que a gente está habituado a ver aqui em São Paulo, que é esse desleixo da cidade, né? Essa coisa, a fiação caindo, as coisas se desfazendo. Então, essa coisa urbana que, enfim, fica totalmente à deriva, né? Então, é um pouco esse retrato das pessoas vivendo esse momento, assim, solitário, né? Que você está, cada um, de um certo modo, deixa eu achar aqui uma outra imagem que eu acho que é interessante, que é de uma... Ah, essa aqui. Essa aqui eu acho bem interessante também, quer ver? Isso aqui é uma menina pulando, um pula-pula, certo? Com Sim. máscara. E era aniversário dela, e não, na verdade era aniversário do irmão, mas como não podia ter criança, porque, enfim, essa coisa que não podia convidar ninguém e tal, então é só ela e o irmão, e aí as bolas aqui eram uma festa de pirata, mas as bolas têm aquelas máscaras de pirata, então tinha uma coisa assim, e aqui tem uma espécie de um raiozinho de luz. Então essa situação de uma coisa que é típica da infância, de festinha de criança e tal, e de repente isso acontecendo nesse isolamento total. Sem convidados Tem praticamente na convidados. festa. Oh, meu Deus. E aí do E outro lado, o duplo dela é o é quê? porque ela tem uma estrelinha na Ah, blusa, sim. e aqui é uma obra de arte. Também usei muitas obras de arte que tinham no final dela essa coisa que você prismava a luz. Então, é como se fosse uma saída de luz, enfim. Então, você tem desde. Essa aqui é uma situação, um casal que eu encontrei na rua, tinham acabado de se mudar para São Paulo, vieram do Ceará, a menina está grávida, a primeira vez que ela saía na rua, e não conhecia nada de São Paulo, e o marido estava levando ela para conhecer o Ibirapuera. E aqui é uma flor de estufa. Então, é assim, uma analogia dessa menina grávida saindo pela primeira vez e com essas plantas de estufa. Então, quer dizer, cada página é como se fosse uma pequena história. Puxa, e você conversou com cada uma das pessoas, né? Sim, cada vez que eu ia, conversava com as Ah, pessoas. essa que linda, a menina com a boneca de máscara. É. E aqui a relação de uma árvore nascendo dentro de uma outra árvore. Enfim, então você tem muita coisa nesse sentido. Aqui, por exemplo, é uma imagem de um grupo de homens. Um deles, o Silvio Pinhatti, faleceu de Covid depois algum tempo atrás. Então, isso aqui enfim, é uma flor que lembra um pouco essa flor que está aqui. Tá no Então, quadro. dentro desse livro, eu já tenho pessoas que eu fotografei que já não estão aí. Né? Olha como a coisa foi Pela Covid. pela Covid. Pela Covid. Que Então, coisa. assim, enfim, é uma situação que a gente está vivendo aqui, por exemplo. É um rapaz também.
aquela coisa que não pode entrar em casa mais com sapato. Então a pessoa tira o sapato e fica aquela situação estranha de uma pessoa inteiramente vestida entrando na casa sem sapato. E aqui, por outro lado, é uma praça aqui em São Paulo, e exatamente acontece isso, né? A natureza tentando A raiz, né? dentro dessa coisa urbana tão complicada, né? Então, o livro ele é todo feito dessas pequenas analogias, dessas relações, enfim, dessa tentativa de encontrar aqui uma outra, por exemplo. Isso aqui é uma menininha que também, a mesma coisa. As crianças sofreram muito durante a pandemia, né? E impressionava Total. muito. Essa menina, ela tá dentro de um elevador? Ela está dentro, ela transformou um elevador velho, que não funciona mais, uma espécie de casinha, e ela está lá com o iPad dela, tá vendo? Ai, que bonitinha. Meu Deus, mas é muito simbólica, né? Porque tem a grade, aquele elevador antigo, né? Então tem a Aqui é grade. uma árvore aí da cidade, enfim, mas que é esse nó que a gente está vivendo, de certa forma. Sim, Né? nó. Então, todas essas relações Bom, e uma coisa também que eu achei interessante, que quando eu comecei a fotografar, eu vi em um ou outro lugar estátuas que as pessoas punham máscara. Aqui é uma outra, também sim. gosto muito. Isso aqui é uma moça também que eu fotografei na rua, e aí eu fui andar lá no Ibirapuera e eles fecharam. Isso aqui é aquele bebedouro, né? Sim, As eles pessoas lacraram, né? lacraram. Então, essa coisa essa vida aprisionada, né? Que a gente está vivendo. E tem as estátuas também com máscara. Exatamente. E aí você já encontrou elas de máscara, aqui, né? Olha lá, a estátua de máscara. Eu achei muito. No começo eu vi uma ou duas, aí depois eu própria coloquei em algumas. Então eu achei que isso aqui era uma. Que o que eu acho que é interessante aqui nessas imagens das pessoas de máscara é que o livro ele é todo feito, de um lado, pessoas, do outro lado, de certa forma, coisas. E essas figuras mascaradas são coisas, pessoas ao mesmo tempo, né? Então, aqui, frente ao mar, essas figuras que também mascaradas. Meu Deus. O livro tem essa relação entre a natureza, a cultura, a maneira como a gente vive, enfim, todas essas questões aí vão se colocando. E ficou um livro... Bom, a Ipsis, aí para falar um pouquinho desse projeto da Ipsis, é um projeto muito interessante no seguinte sentido. Ele é um livro que você entra no site da Ipsis e você encomenda. E aí eles te enviam o livro. Ele não é um livro que está disponível nas livrarias. Ele é um livro